quando sobe no altar, sabe o que vai falar? De si mesmo, das suas vitórias, dos seus méritos, dos seus títulos. Ele enche a boca e fala assim: meu irmão, eu já fiz missão não sei na onde, ganhei tantas almas para Jesus. Ei, quem fala em nome de Deus não glorifica a si mesmo, glorifica a Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, todo mérito, toda graça vem dele, por ele, para ele. Agora, outra obra do Espírito Santo, preste atenção, é o Espírito Santo que nos regenera. Irmãos, estava falando com o Edilene hoje, antes de começar o culto, ninguém é capaz de mudar a si mesmo. Você não pode mudar você mesmo, e você também não pode mudar a outra pessoa. Um morto pode dar vida a outro morto? Não pode. Um doente pode cuidar de outro doente? Não pode. Somente o Espírito Santo regenera. E regeneração é diferente de conversão. Regeneração acontece no íntimo do seu coração, sem nenhuma participação sua, sem nenhum mérito seu. E preste atenção, irmãos, se eu e você não for regenerado, nós não podemos ser salvos. Jesus disse a um doutor de teologia lá em Israel, em Jerusalém: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ser salvo. Mas eu conheço a Bíblia, mas eu frequento a igreja, mas eu tenho bacharel em teologia, mas eu conheço as doutrinas, mas eu dou esmola, mas eu pago meus impostos, eu pago minhas dívidas, eu sou um bom cidadão, eu sou um bom pai, eu sou exemplar. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no céu. Mas eu falo em línguas, mas eu profetizo, mas eu exerço liderança na igreja. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no céu. E nascer de novo é a coisa mais radical que existe, irmão. E não pense que isso é mérito seu, que isso acontece porque você ora muito, que acontece porque você lê muito a Bíblia. Isso não acontece por essas coisas, irmãos. Nascer de novo é nascer do alto. Você foi concebido no ventre da sua mãe. Você nasceu do pecado. Você nasceu com todas as mazelas da sua família, com todas as maldições, com todas as ruindades, com a mentira, com o engano, com a prostituição, as obras da carne, vocês conhecem. Agora vocês precisam nascer do alto. Nascer do alto é receber uma nova natureza. Nascer do alto é receber um novo coração. Você não tem mais um coração de pedra, você tem um coração de carne. Você é quebrantado, você é sensível às coisas do Espírito. Você recebe uma nova mente. A sua mente não é carnal, não é terrena. Você só não pensa nas coisas da terra, você anseia as coisas do céu. Você recebe, irmãos, um novo nome. Quem era você antes de Cristo? Quem era eu? Aí alguém olha para você e diz assim: lá vai o irmão, lá vai a irmã, lá vai o crente. Você recebe uma nova pátria. Você tem uma pátria, é o céu. Você está na terra, mas você não é da terra. E você recebe uma nova família. Você foi enxertado, como o pastor disse, na videira verdadeira, no corpo místico de Cristo, a igreja. Eu costumo falar isso, pastora Ruth. Na nossa mente carnal e terrena, a gente acha que as pessoas mais importantes são médicos, advogados, magistrados, desembargador, juiz, políticos, deputados. A gente acha que essa pessoa é muito importante, né? Agora, sabe quem são as pessoas mais importantes, mais seletos da terra? São os santos. Aqueles que vão herdar o céu, aqueles que vão morar com Cristo. Tudo isso vai passar, irmão. Tudo isso, como disse Jesus, os discípulos estavam admirados, olhando a belíssima construção de Herodes o Grande, o templo. Que templo maravilhoso, Jesus. Que edifício arquitetônico lindo. Aí Jesus fala assim: olha, em verdade eu te digo, não restará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tudo vai passar. Tudo vai passar.
Mas sabe o que não vai passar? Cristo e a sua igreja estará eternamente no céu, gozando e conhecendo plenamente como Ele é. Regeneração, irmãos, é o Espírito Santo que faz essa obra, é o Espírito Santo que regenera você, é o Espírito Santo que faz você nascer de novo, agora não da carne e não do sangue, mas da água e do Espírito. Outra obra do Espírito Santo, e eu chamo a atenção, é que Jesus disse isso: o Espírito Santo é livre, Ele sopra onde Ele quer. É como o vento, ninguém segura, ninguém governa. Ele sopra onde eu e você nunca, jamais sopraríamos. Você já percebeu, irmãos, que às vezes nós rotulamos as pessoas e dizemos: esse camarada não serve para o Evangelho? Já olhou para Saulo de Tarso? Blasfemo, perseguidor, perseguia os crentes não só psicologicamente, não só verbalmente, mas fisicamente. Ele diz: eu era assassino, ou seja, eu matava crente, eu assassinava, eu prendia, eu dava o meu voto quando eu matava eles. Aí pensa no camarada desse, você olha para ele e diz o quê? Esse camarada merece o quê? Merece o quê? Morte, o inferno. Aí você vai lá e você vê a história de Saulo de Tarso, que Jesus converte Saulo de maior perseguidor para maior missionário que o cristianismo já viu. O homem que escreveu sozinho, mais de 50% do Novo Testamento. Eu pergunto a você, você faria isso? Você pegaria a pessoa mais cruel que você conhece, o mais pecador, o que tem mais pecado, o que tem mais crime, e você investiria nele? O Espírito sopra onde Ele quer, em quem Ele quiser. O Espírito Santo é soberano. Ele está aqui, irmãos, dentro dessa igreja, mas Ele também está na praça de Lajedo. Ele pode soprar lá, Ele pode soprar num bar, Ele pode soprar num prostíbulo, Ele pode soprar nesta rua. Ele é soberano. Ninguém governa. Nenhum homem pode dizer: eu ordeno em nome de Jesus que o Espírito Santo sopre em determinado lugar. Isso não é função nossa, irmãos. Ele é soberano. Agora o Espírito Santo é misterioso. Ninguém consegue entender. Você não compreende o que Ele faz, a obra dEle, como Ele trabalha, da maneira que Ele trabalha. Às vezes nós falamos assim: meu Deus, está demorando tanto, e o Senhor não faz. Está doendo tanto, e o Senhor não faz. Mas Ele é misterioso, Ele tem as suas formas de trabalhar. E não é o vaso que diz para o oleiro como é que tem que ser feito. O oleiro não precisa dar satisfação para ninguém. Ele apenas faz o vaso. Agora, outra obra do Espírito Santo, isso é magnífico, é que o Espírito Santo é que nos santifica. Quem pode santificar o homem? Somente o Espírito Santo. Esse processo de santificação, irmão, começou no dia que você se converteu até o dia que Jesus voltar. A santificação é um processo contínuo. Pastor Pedro precisa ser mais santo, Pastor Braga precisa ser mais santo, Presbítero Sérgio precisa ser mais santo, Pastora Ruth está no processo de santificação. Isso nunca vai acabar enquanto nós tivermos vida. Mas sabe quem é que nos santifica? É o Espírito Santo. O Espírito Santo começa essa obra, irmãos. E deixa eu te falar uma coisa: um crente que não é santificado, ele tem problema. Um crente que tem língua solta, tem problema. O crente que fala o que quer, tem problema. O crente que não perdoa, tem problema. O crente que não dá bom testemunho, tem problema. Pode ter certeza, irmãos. O crente que não vive de maneira digna tem problema, porque o Espírito Santo é que te santifica.
Irmãos, Tiago diz o seguinte: não é possível, ou não deveria ser possível, da mesma fonte sair dois tipos de água. Quer dizer, de noite nós estamos no culto, adorando, celebrando a Deus, na nossa boca só sai glória a Deus e aleluia. De manhã você está atacando o pau nos outros, com a sua língua. Isso não é possível. Como pode de uma boca proceder bênção e maldição? E Tiago diz uma coisa muito séria no capítulo 3 do seu livro: se você não controla a sua língua, você não controla o seu corpo. Se você não controla a sua língua, você não tem domínio próprio, você não controla nada. E ele diz: se você controla a sua língua, você é perfeito, não há dolo em você. Um crente, irmãos, que não transparece santificação, ele está com um defeito. Uma certa vez alguém disse assim: no seu cristianismo, no seu Cristo, eu creio, eu não creio no seu cristianismo. Em Cristo eu creio, mas eu não creio no seu evangelho, de como você vive, de como você fala, de como você se comporta, de como você faz, de como você é na sua casa, com a sua família, com os seus, no seu trabalho, na faculdade. Porque o Espírito Santo é quem nos santifica, irmãos. E se Ele está dentro de você, se Ele habita em você, você precisa transbordar de santificação. Sabe o que é interessante? Tiago diz que os homens, eles são especialistas em domar as coisas. Ele doma animal, ele domina máquinas, mas o homem é incapaz de dominar a sua própria língua. Tiago diz que a língua, ela é um veneno mortífero. E a língua, ela é chama do inferno. Então, nós precisamos entender que se o Espírito Santo está dentro de nós, nós precisamos nos santificar. Agora preste atenção, porque outra obra do Espírito Santo é que o Espírito Santo nos transforma em morada de Deus. Isso é fantástico. Isso é extraordinário. Eu sei que você e eu, todos nós aqui temos bom senso. E quando nós adentramos por aquelas portas para cultuar, eu e você, nós medimos as nossas palavras, sim ou não? Nós medimos as nossas vestes, sim ou não? Brincadeira que você faz lá fora, você faz aqui dentro? Não faz. Por quê? Porque você entende que aqui é um santuário para adorar? Olha que incrível. Só que Deus não se importa com esse templo. Irmão, parede não é nada, porque na época que a Bíblia foi escrita, eles não tinham nem autorização do Império Romano para levantar isso aqui. Eles se reuniam em cavernas. Quem leu a história da igreja sabe. Nos montes, escondido na casa dos irmãos. Aí você tem reverência quando entra na igreja, irmãos. Você é certinho quando entra na igreja, mas Deus não está se importando com isso. Sabe por quê? A morada de Deus não é essas paredes. Deus não habita em templos edificados por mãos humanas. Deus habita em você. Ou seja, se Deus habita em mim, eu tenho que me policiar 24 horas por dia. Não só dentro do templo, na minha casa, no meu trabalho, na minha faculdade, na onde eu estiver. Eu sou morada de Deus. Deus habita em mim. Irmãos, Ele é o Deus Emanuel. Está conosco, está dentro de nós. Agora pensa comigo em Êxodo 25, porque isso é interessante. Pensando em habitação, né? Tabernáculo lá, Deus ordenou para Moisés fazer o tabernáculo. Tabernáculo significa habitação. Aí Deus, ele foi muito criterioso para Moisés, viu?
A gente que pensa que as coisas de Deus é levada de qualquer maneira, de qualquer jeito, a gente não conhece a palavra de Deus. Deus foi muito criterioso com Moisés e eu vou te falar, Moisés teve que ralar para fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Aí Deus disse assim: Moisés, vamos fazer esse negócio de tabernáculo. Eu já projetei aqui, vou revelar para você. Você vai pegar madeira de acácia. Aí eu imagino Moisés e Clécio olhando para o céu falando assim: não, madeira de acácia não. Tá errado. Ô Deus, vamos pegar o melhor aí. Fazer o tabernáculo, vamos fazer de marfim. Vamos fazer de cedro do Líbano. Vamos fazer um negócio sofisticado. Aí Deus: não, é acácia que eu quero. Aí nenhum marceneiro gosta de acácia. Por quê? Acácia é ruim, cheia de nó, dura, complicada. Símbolo de quem? Eu e você. Você é ruim, você é mau, você é complicado, você tende para o pecado, você não acerta por si mesmo, você não muda a si mesmo, você não é bom. A acácia sou eu e é você. Acabou, Deus falou que era acácia. Aí lá na época, irmãos, como é que se extraía madeira? Tinha que ir lá na mata, pegar um machado e cortar. Preste atenção, primeira coisa, tem que cortar a árvore pela raiz. Preste atenção, ou você corta o pecado pela raiz e o Espírito Santo habita em você, ou ele não habita. Ou você morre para o mundo e se transforma em morada de Deus, ou o Espírito Santo não habita em você. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele tem ciúmes. E essa palavra nesse texto é usada no bom sentido. Ele não divide. Ele não quer você pela metade, coração dividido. Ele não quer você aqui no templo, irmãos, com a cabeça lá fora. Ele não quer você, irmãos, buscando, ansiando as coisas dessa terra mais do que Ele. Talvez é por isso que quando a gente está muito empolgado com a vida, aí sabe o que Deus faz? Ele manda uma luta. Já percebeu, pastor? Quando a gente está muito vitorioso na vida, a gente está vivendo uma vida muito boa, a gente está gostando de viver, está ganhando dinheiro, está prosperando. Aí Deus fala assim: ah não, agora vai passar pelo vale. Espera aí, deixou para você voltar. Para você voltar a orar, voltar a ler a Bíblia, voltar a ir ao templo. Porque você não vem ao templo, porque você está trabalhando demais. Aí Deus tem que... Porque Deus, o Espírito Santo tem ciúmes. Aí pensa comigo, madeira de acácia, cortou a árvore, né? Lindo. Aí Deus fala assim: olha, Moisés, você vai cortar todas as tábuas do tabernáculo, todas iguais. Não vai ter uma parte maior e outra menor. A acácia, as peças de madeira são todas iguais. Sabe o que isso significa? Aqui dentro da igreja, todo mundo é igual. Não tem maior, não tem menor. Não tem mais rico, não tem mais pobre. Não tem doutor, não tem analfabeto. Todo mundo aqui é servo. Então todo mundo na mesma condição. Pastor, prefeito da cidade vem na igreja. A gente coloca ele aqui na cadeira e ele assiste o culto como todo mundo está aqui. Pastor, alguém importante está aqui, pastor. Dá para ele falar? Não, irmão. Aqui todo mundo é servo. Aqui todo mundo é igual. Tem essa, não tem estrela, não tem maior. Todo mundo é igual. Lá fora você pode ser o que você quiser, irmão. Aqui dentro dessas paredes nós somos servos. Aí, preste atenção, Deus fala para Moisés mais uma coisa: olha, quando você colocar essas tábuas de acácia, que são todas iguais, você não vai colocar diretamente no deserto, porque Moisés está fazendo esse tabernáculo na onde? No deserto. Aí Deus fala assim: não, você não pode colocar no chão do deserto, porque deserto simboliza mundo. Aí Deus fala assim: você vai pegar uma base de prata e vai colocar as tábuas em cima da base de prata. Entre o mundo e você existe prata. E prata fala de redenção, prata fala de Cristo. Entre você e o mundo tem o sacrifício de Cristo. Agora sabe o que é mais interessante, irmãos? É que quando isso me chocou, quando eu comecei a estudar, é que Deus falou assim: pronto, Moisés, está pronto o tabernáculo? Sim ou não?
Não. Agora você vai pegar ouro e você vai cobrir todas as tábuas do tabernáculo de ouro. De tal forma que quando você olhava para o tabernáculo de Moisés, você não enxergava cássia, você enxergava ouro. Ninguém sabia que por trás daquelas paredes de ouro tinha cássia. Ninguém via a madeira de acácia cheia de nós. Via ouro, e ouro fala de Deus, ouro fala de Jesus, que é perfeito. Isso fala de justificação. Preste atenção, porque se você não entender justificação, você está perdido. Sabe por que Deus não te fulmina quando você peca? Sabe por que Deus não te fulmina agora nesse templo? Sabe por quê? Porque quando Ele olha para você do céu, Ele não vê a cássia, Ele vê ouro. Ele não vê os seus pecados, as tuas mazelas, as tuas dores. Ele vê o Filho dele, o sangue do Filho dele, a justiça do Filho dele sobre você e sobre mim. É por isso que nós não somos salvos, irmãos, por obras. Efésios 2:8 diz o quê? A salvação não vem por obras para que ninguém se glorie, mas vem pela graça, mediante a fé. A única maneira de você ser salvo é crendo em Jesus, é sendo justificado por Ele, é sendo remido por Ele. É Ele que nos salva, é Ele que nos justifica. Quando alguém perguntar para você assim: ô crente, por que você é salvo? Você fala assim: eu sou salvo, não é nada que eu faço. Eu sou salvo por algo que alguém já fez por mim, na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, Jesus Cristo, é por isso que eu sou salvo. Agora um crente é salvo para as boas, não é que você é salvo pelas obras, você é salvo para. Se você é um salvo, você tem boas obras. Se você é um salvo, as boas obras te acompanham, você tem bom testemunho, você tem coisa boa para contar. Agora presta atenção, porque eu estou caminhando para a minha conclusão. O Espírito Santo é o que produz vida abundante em você. Jesus disse que se você crer nele, rios de água viva fluirão do seu interior. Como isso está sendo difícil no dia de hoje? A gente conversa com crente hoje em dia: ô varão, ô varoa, como é que tá? Vai nada bem. Só conta lamúria, só conta luta, só conta, perdoe a palavra, desgraça. Alguém aqui encontrou um crente essa semana para contar bênção? A Bíblia diz que o Espírito Santo flui dentro de nós com águas. Águas. O que a água faz, irmão? Água limpa, mata a sede. Sem água não tem vida. Com água toda a terra é terra boa. Irmão, transportaram água para Israel, irmão. Israel tem um dos desertos mais quentes do mundo. Plantaram lá, deu tudo certo. O problema não é a terra, o problema é a falta de água. Aí o Espírito Santo produz em nós vida abundante. E isso tem que transcender os nossos relacionamentos, a nossa vida, irmãos. Como é que as pessoas que têm chegado perto de nós têm saído, irmão? Às vezes, irmãos, nós temos a disposição de conversar sobre tudo, sobre política, sobre economia, sobre futebol, sobre qualquer outro assunto, mas nós não temos o coração ardendo para falar de Cristo. A gente encontra crente e é assim, ó: ô pastor, o senhor viu fulano de tal? Ô pastor, o senhor viu a roupa de fulano de tal? Pastor, o senhor viu o Instagram do jovem tal? Olha lá. Meu irmão, será que esse é o nosso papel? Normalmente quem fala essas coisas não está querendo edificar coisa nenhuma, irmãos. Está querendo envergonhar a pessoa. Porque
Porque quem quer edificar, chega de mansinho, não espalha para ninguém e fala assim: Daniel, exemplo, tá? Daniel, não posta mais aquela foto não, meu filho, viu? Você é crente. O Espírito Santo produz em mim e você vida abundante. Sabe o que é vida abundante, irmãos? É ter os olhos no céu. É saber que a nossa maior alegria não vem da terra, vem do céu. É ter felicidade ultra circunstancial. É estar feliz tendo dinheiro e não tendo dinheiro. É estar feliz em todas as circunstâncias. Agora, irmãos, para a gente finalizar, o Espírito Santo é quem nos dá poder para fazer a obra. E aqui eu paro e pensa comigo. Você e eu, ministros do Senhor, obreiros, pastores, presbíteros, tentar fazer a obra de Deus sem a ação do Espírito Santo é tentar cortar a árvore com o cabo do machado. Não vai dar certo. Você vai cansar. Você vai começar, mas você vai desanimar. E nós precisamos de poder. Nós precisamos do Espírito Santo para fazer a obra. Irmãos, vocês acham que nós como igreja, nós temos muito a melhorar? Quem nos dá poder para fazer a obra de Deus é o Espírito Santo. Jesus disse à sua igreja: olha, antes de vocês sair evangelizando todo mundo, fica na onde? Fica em Jerusalém para quê? Para ser revestido e depois vocês serão minhas testemunhas. Primeiro fica, ora, é revestido, espera a promessa, depois você sai. Sabe por que nós fracassamos? Porque nós não somos revestidos de poder. Aí nós saímos, nós pregamos e nada dá resultado. Sabe, John Stott falou uma coisa muito interessante. O problema da igreja do século 21 é a polarização. São os extremos. Existem pessoas, igrejas e denominações que só falam do Espírito Santo. E só vai falar do Espírito Santo normalmente para falar de dons. Aí existe outro extremo lá do outro lado. Pessoas, igrejas, denominações que não falam nada do Espírito Santo, porque tem medo de emoção, tem medo de exagero. Quando na verdade, Paulo disse a Timóteo que nós temos que ter um espírito de moderação, ou seja, de equilíbrio. Eu creio e você crê que os dons são para a igreja e é útil para a edificação do corpo. Nós precisamos de dons, mas o Espírito Santo não é somente dons. E também, irmãos, nós não deveremos ter medo das emoções. Só que nós temos que entender uma coisa: emoção sem verdade não produz nada. Emoção sem entendimento não produz absolutamente nada. Primeiro você entende e o seu coração é convencido, e você então se movimenta. Você se move a tomar uma decisão. Você se move a chorar, a gritar, às vezes até a correr um pouco. Mas primeiro você entende. E nós não devemos desprezar as nossas emoções, irmãos. Porque nós também somos seres humanos e somos seres emocionais. Nós precisamos, irmãos, ter um grande equilíbrio entre doutrina, vida e poder. Agora, irmãos, algumas pessoas ao longo da história da igreja falaram assim: olha, nós não precisamos da Bíblia. Nós não precisamos de uma palavra, nós não precisamos da letra. O que nós precisamos é de um experimental, de um toque. Nós não podemos, irmãos, separar uma coisa da outra. Nós precisamos sim de relacionamento, de experiência, do experimental, mas nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos viver de modo digno dessa palavra.
E nós precisamos de poder, irmãos. Como tem nos faltado poder. Quando a gente vai falar disso, irmãos, não enche o nosso coração. Falar de oração não nos motiva. Irmãos, você sabe, eu sei o tipo de pregação que dá a gente. Você sabe, eu sei a estratégia de culto para chamar a gente, irmãos. É só eu dizer que Deus vai libertar. É só eu dizer que Deus vai dar. É só abrir a porta e dizer assim: olha, venha, traga a sua oferta, traga o seu sacrifício, e em 7 dias você verá a resposta para o seu pedido. Mas, irmãos, o Evangelho não é isso. O Evangelho é poder. Sabe o que mais me entristece, irmãos? Não é quando o pastor coloca a igreja para orar e a igreja, de modo geral, ela não quer orar. Isso não me impressiona, isso não me incomoda, para falar a verdade. Mas quando eu vejo os ministros de Deus não oram, cedo se ajoelha, cedo se levanta, anda para cá, anda para lá. Quando eu vejo isso, minha alma se entristece. Sabe por quê? Porque nós deveríamos ser os homens, as cartas lidas de Deus para o mundo e para as pessoas. Nós deveríamos transbordar de poder. Irmãos, quando a gente começasse a orar, era para esse lugar estremecer. 2 ou 3, não multidão. Nós precisamos de poder. Será que isso mexe com o nosso coração ainda? Será que isso mexe com a nossa alma? Ou essa palavra aqui é só mais uma palavra? Você vai chegar em casa, você vai jantar, você vai dormir, você vai esquecer. Ou será que alguns de nós vamos colocar isso como prioridade? Nós precisamos do Espírito Santo. No dia, irmãos, que nós entendermos isso que o Senhor está nos falando, essas paredes não vão comportar a igreja missionária Bereia. Esse templo vai ficar pequeno, porque quem é revestido de poder não aguenta ficar aqui dentro. Tem que ir para fora, tem que ir atrás das almas, tem que evangelizar, tem que pregar, tem que anunciar Cristo. E as almas vão vir e vão se converter. E dessa forma, nós experimentaremos um avivamento. Mas nós precisamos ser revestidos. A impressão que eu tenho é que nós estamos pregando para crente. Nós não deveríamos estar pregando tanto para crente, irmãos. Nós deveríamos estar pregando para quem não ouviu e para quem não conhece. Mas nós estamos pregando para crente. Porque os crentes ainda não se converteram. Porque nós ainda, irmãos, ainda não entendemos o Evangelho. Eu quero que você fique de pé. Todos os obreiros de Deus aqui na frente. Pode tirar a câmera, por favor. Todos. Aqui na frente, em união e unidade, vocês têm? Vamos. Vocês têm comunhão um com o outro? Abraça aí. Isso, abraça aí. Abraça aí, Ângela. Abraça esse menino. Tem mais alguém obreiro que não está aqui? Todos estão aqui. Deus conta com vocês, irmãos. Deus conta com cada um de vocês para fazer essa obra. As almas não virão aqui não, sem que nós saiamos lá fora e pescamos elas. E Deus conta com a gente. Cristo conta com a gente. Esse privilégio Deus não deu aos anjos. Deus disse: não,
Vocês são seres ministradores. Lá na terra eu tenho os meus. Eu tenho aqueles que vão levar a mensagem, que vão até os confins da terra, que vão pregar o evangelho, que vão amar a minha vinda e que vão apressar a minha vinda. Mas nós precisamos ser revestidos de poder. Irmãos, chega de falar. Eu acho que a gente já falou demais. Chega de discurso. Como o pastor Braga sempre coloca, o que vocês ouviram dá para salvar essa cidade inteira. Aquilo que vocês sabem na mente de vocês dá para salvar essa cidade inteira. Nós precisamos de poder. Porque quando o Espírito Santo desce, irmãos, toda timidez vai embora, toda vergonha vai embora. As nossas limitações, as nossas dificuldades é muito pequena diante de um Deus tão grande, de um Deus que tudo pode. Eu queria tanto, pastor, que você orasse por nós. Eu queria tanto, igreja, aponte as mãos aqui para esses homens, para essas mulheres, por favor. Mas ore com fé. Feche os seus olhos, irmãos. Tantas pregações, irmãos, às vezes a gente manda para vocês. Agora aponte a mão aqui para esses ministros, para esses líderes, e eu quero que vocês orem. Eu quero que vocês intercedam pela vida deles. Pastor Braga. Senhor, já foi dito que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Mas a minha oração é para que o Senhor nos perdoe a nossa ignorância, perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos pecados, porque eu me incluo, eu sou o primeiro que preciso de poder. Eu sou o primeiro que preciso me revestir de poder. E sem ti, nada do que foi feito se fez. Mas o Senhor decretou que a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. E tu escolheste, Senhor, esses homens, escolheste essas mulheres dentro desse território chamado Lajedo. Foi eles que o Senhor escolheu, foi elas que o Senhor levantou. Eu te peço nesta noite, ó Pai, Abba Pai, olha para a vida desses homens e para a vida dessas mulheres que andam tão ocupados com as coisas deste mundo, mas olha com olhar de misericórdia, olha com olhar de bondade, Senhor. Ouve do alto os céus, do lugar da tua morada, ouve e atende a minha oração juntamente com eles, com elas. E traz um avivamento, Senhor. Traz um avivamento sobre as nossas vidas, que eles sejam tocados pelo poder do Espírito Santo, tocados pelo poder da glória de Deus. Senhor, o que já foi dito, Papai, salvará toda Lajedo e até os confins da terra. Mas esta noite toca, Papai, no coração desses obreiros e levanta-o como missionário, como missionárias, para o amanhã eles estenderem as mãos sobre pessoas para receber poder, para receber virtude, para receber graça, para receber a palavra, para receber a novidade de vida que o Senhor tem otorgado para a vida deles. Se coloca no coração, meu Pai, coloca no coração desta noiva, coloca no coração desta noiva, aplica a tua palavra no coração desta noiva. O salmista disse: eu escondi a tua palavra para não pecar contra ti. E nós oramos agora pelos obreiros, nós oramos agora pela igreja, nós oramos agora pela mocidade, nós oramos agora pelos adolescentes, pelas crianças, pelos anciãos, nós oramos agora pelas
cidade de Lajedo, para que esses obreiros vão ao encontro dessa cidade, vão ao encontro das suas famílias, vão ao encontro das casas dos irmãos, para que a tua palavra seja verdade, Senhor, e sejam revestidos de poder. Sejam revestidos de poder, sejam revestidos de poder, igreja, sejam revestidos de poder, obreiros, sejam cheios do poder de Deus para pregar o evangelho, sejam cheios do poder de Deus para anunciar boas novas, sejam cheios de poder de Deus, saiam daqui com o poder de Deus na boca, com a palavra na boca, para pregar o evangelho de poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cheio de poder, cheio de poder, cheio de poder. Outorga sobre eles o teu poder, Pai. Outorga sobre esta igreja o teu poder. E aqueles que não vieram, o Senhor também visita eles, visita elas. Aqueles que estão aqui possam impactar aqueles que estão em casa. Aqueles que estão aqui possam anunciar boas novas em casa, Pai. Que hoje o Senhor trouxe sobre a igreja o poder e o avivamento começará por vocês. O poder e o avivamento começará por vocês. Hoje é o dia que o Senhor marcou para que haja poder na vida de vocês. Igrejas sejam cheias de poder, em nome de Jesus. Recebam poder e sejam a testemunha em Lajedo, em Serrinha, em Jucati, em Caruaru, em Jupi e até os confins da terra. Sejam revestidos de poder e sejam cheios para as nações, em nome de Jesus. Sejam cheios para o Brasil, em nome de Jesus. Sejam cheios para o estrangeiro, em nome de Jesus. Recebam poder em nome de Jesus. A igreja pode aplaudir o Senhor. A igreja pode glorificar o Senhor pela vida desses obreiros. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Amém, amados. Amém, queridos, queridas. Aleluia. Para nós recebermos poder, precisamos orar. Então, um conselho para nós aqui: quando alguém dobrar o joelho para orar, você dobre também. E só se levante quando for cheio de poder. Não tenha pressa de sair da presença de Deus. Nós vamos mudar algo aqui nesse altar, começando por mim. Quando o pastor ajoelhar para orar, todos que estão no altar vai ter que ajoelhar. Aí esquecer instrumento. Esquecer os instrumentos. Se não arrumou até a hora da oração, não vai arrumar mais. Vai tocar com ele sem arrumar. Vamos orar. Vamos abrir uma sessão de oração nesta igreja, para nós sermos revestidos de poder. E todos os obreiros aqui do altar vai subir também para orar, tá bom? Os obreiros do altar que foram separados para isso, já venha direto para o altar para orar. Porque vocês subindo e orando, a igreja vai ter um cartão, vai ter um farol. Vocês vão apontar para a igreja que vocês estão orando, e a igreja é obrigada a acompanhar vocês também na oração. Amém? Deus abençoe os irmãos, as nossas irmãs. Lembrando que os que não participaram da ceia ontem, hoje têm a oportunidade de fazê-lo assim quando nós terminarmos. Assim que terminarmos, você vem até aqui, nosso presbítero Sérgio vai ministrar a ceia do Senhor, juntamente com os obreiros, os diáconos. Pai amado e querido, especialista em nos tratar, Espírito da verdade, Príncipe da paz, Pai da eternidade, nós nos entregamos a Ti e nos suplicamos a Ti que venha ao nosso encontro, seja na noite de hoje, quando deitarmos, e nos convida a ter um diálogo contigo. Revela-nos a Tua palavra e outorga em nós o Teu poder, para que conhecemos a Ti como o único e verdadeiro Deus, e as nossas vidas sejam tomadas de poder. Pai querido, tenhas um encontro verdadeiro, um encontro real com a igreja missionária aqui em Lajedo, lá em Jupi e na Serrinha.
Espírito Santo, é tu esta igreja, e eu te entrego nas tuas mãos, para que a partir do dia, a data que se diz hoje, o Senhor comece algo novo para as nossas vidas. É um novo tempo, é um avivamento, é o poder do alto, e muitas pessoas serão impactadas, serão saradas, serão transformadas, serão renovadas, serão libertas pelo poder da tua palavra nesse ministério. Nós te pedimos, Pai, debaixo desses céus e da autoridade do teu nome, e te agradecemos em nome de Jesus. O grande amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo seja com a noiva amada desde os quatro ventos da terra, e a igreja diz: amém. Está terminado em nome de Jesus. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá nos céus irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. A tornar a praia então, vendo peixe, nos convida a cear, vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães